A pergunta que não quer calar, a primeira pergunta que não quer calar dessa live é a seguinte: afinal de contas, se hoje existe um regulamento, foi publicado um novo regulamento, antes era proibido contratar pessoa física? A administração pública não poderia contratar pessoa física para licitação? Não poderia admitir que uma pessoa física participasse de licitação? E a resposta é que não era proibido. Ou seja, a administração pública sempre pôde permitir a participação de pessoas físicas com o seu CPF, com o seu respectivo CPF, num procedimento de licitação. Ou seja, a pessoa física pode sim participar de licitação. Ela pode ser contratada pelo poder público na condição de autônomo, na condição de profissional liberal, tá? O que havia, na verdade, o que havia e o que ainda há, né? O que ainda existe por parte dos órgãos e entidades da administração pública, na verdade, é uma resistência em admitir a participação de pessoas físicas em certames, né? Em admitir, em prever no edital a contratação de pessoa jurídica, mas também de pessoa física. Porque você tem diversos objetos aí nos editais, diversas contratações aí que são promovidas, que elas podem sim ser, elas têm um serviço ou um fornecimento que aquele serviço ou fornecimento ele pode sim ser prestado por uma pessoa física, não precisaria ser somente por uma pessoa jurídica, ok? Você tem, a depender da contratação que a administração pública está pretendendo fazer, objetos que são específicos para pessoas físicas, né? Então você tem, por exemplo, às vezes, um órgão, uma entidade da administração pública que vai contratar o trabalho de um pesquisador, por exemplo. Né? E aí, especificamente para aquele objeto do edital, você está falando da contratação de uma pessoa física. Agora, você tem diversos outros tipos de serviços e produtos que podem sim ser fornecidos por pessoa física e por pessoa jurídica, ok? Bom, então vamos lá. É isso, né? Os editais eles podem admitir a participação em licitação, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. E agora nós temos um regramento que dá segurança jurídica para que a administração pública saiba como contratar uma pessoa física, certo? É muito comum a gente ver na descrição dos objetos do edital, para quem está acostumado a ler edital, ler ali da seguinte maneira a descrição daquele objeto do edital, escrito assim, ó. Contratação de pessoa jurídica para. Contratação de empresa para. E isso virou um vício nos editais. Quer dizer, os órgãos e entidades da administração pública, eles somente publicam editais dessa forma, descrevendo a contratação. Quer dizer, contratação de empresa, contratação de pessoa jurídica. E não é bem assim. Existem serviços e existem produtos que podem ser fornecidos por alguém que vença a licitação e que seja uma pessoa física e que forneça aquele serviço ou aquele produto na condição de autônomo, de profissional liberal. Beleza? Então é o seguinte, a Lei 8666, ela sempre admitiu a participação de pessoas físicas em licitações e a nova Lei de Licitações também. Tanto que se você for ler o artigo da nova Lei de Licitações que fala sobre as definições, ela traz uma série de definições ali de nomenclaturas na lei, e a palavra licitante e a palavra contratado são definidos como pessoa física ou pessoa jurídica, né? No caso do licitante, é a pessoa física ou jurídica que manifesta interesse num certame e apresenta sua proposta, certo? No caso do contratado, é a pessoa física ou a pessoa jurídica que é adjudicada numa licitação, ok? Muito bem. Bom, eu acredito muito que foi uma inovação legislativa que veio para melhor e que vai trazer novos ares aí e novas oportunidades para uma massa de pessoas aí, Brasil afora, que desempenham o seu ofício como autônomos e como profissionais liberais. Para vocês terem uma ideia, nós levantamos alguns números aqui e, por exemplo, segundo o IBGE, o Brasil hoje ele tem 13,5 milhões de desempregados, tá? Essa informação nós extraímos no site do IBGE. Talvez esse número já tenha aumentado até, inclusive, ou, enfim, diminuído, que seja,
mas esse número se refere ao último trimestre aí, ao terceiro trimestre de 2021, 13,5 milhões de desempregados. Então, por exemplo, se eu estou desempregado, estou numa situação de desemprego, eu sei prestar um determinado serviço que a administração pública está licitando, eu posso sim oferecer esse serviço numa licitação, eu posso participar de uma licitação como pessoa física, eu posso participar com o meu CPF, eu não preciso abrir uma PJ, não preciso abrir uma empresa, não preciso abrir sequer um MEI, ok? Só que vejam só outro número que nós levantamos. Agora esse número, nós pegamos ele pelo Ministério da Economia, tá? É um número do Ministério da Economia com base em licitações de 2021 no portal compras.gov, que é o Comprasnet, né? Em 2021, apenas 82 pessoas físicas foram vencedoras em pregões concluídos, em pregões finalizados. Quer dizer, vejam que é um número irrisório, né? 82 pessoas físicas, pessoal, é uma gota no oceano, é um grão de areia no deserto. É muito pouca gente, né? Frente à imensidão aí de tantas outras pessoas jurídicas aí que são contratadas, frente a tantos outros certames, tantas outras licitações aí que são publicadas aí e que poderiam admitir também o ingresso de pessoas físicas, poderiam admitir que pessoas físicas participassem de licitações, ok? Então, vejam o contraste desses números. 13,5 milhões de desempregados no Brasil. 82 pessoas físicas apenas ganharam pregões eletrônicos no portal Comprasnet no ano de 2021. Observem que para essa massa de pessoas desempregadas que se encontram em situação de desemprego, a licitação ela pode ser a salvação, porque você pode ter na licitação ou na dispensa de licitação a oportunidade de uma pessoa física ir lá e prestar o seu serviço, celebrar contrato com a administração pública e angariar uma renda por comida dentro de casa, pagar suas contas, honrar suas dívidas, né? Então, essa medida tomada aí por meio da instrução normativa número 116, publicada agora, recentemente, nós entendemos que é um normativo que ele veio, assim, trazendo o desenvolvimento socioeconômico, né? Ele veio em consonância com o desenvolvimento socioeconômico. É uma medida de desenvolvimento socioeconômico porque ela permite que uma massa de desempregados acessem a administração pública na condição de contratados e venham aí a conseguir renda, empreender e manter as contas em dia e sair da condição de desemprego ou de subemprego que seja, ok? Bom, sem contar que essa nova instrução normativa ela também vai de encontro, né? Ela também faz jus aí aos objetivos da licitação, que são o princípio da isonomia, né? A promoção da isonomia, certo? Que nesse caso significa o quê? Eu permitir que diferentes pessoas que exerçam uma mesma atividade econômica, diferentes pessoas que exerçam uma mesma atividade econômica, elas venham a ter igual condição de oportunidade de participar de uma mesma disputa por um contrato, né? Afinal de contas, se eu trabalho com desenvolvimento de software e você também trabalha com desenvolvimento de software, nada mais justo que eu e você tenhamos condições iguais de entrar numa disputa de licitação. Ainda que eu seja uma pessoa jurídica e você seja uma pessoa física, a regra... E aí a regra que o Ministério da Economia também entende é a de que a regra tem que ser pela admissão de participação de pessoa física em licitações. A vedação, a proibição de pessoas físicas em licitações, ela tem que ser a exceção. Ela tem que ser a exceção. E quando assim for feito, a administração pública deve justificar o porquê que naquele edital, porquê que naquela licitação não se admite a participação de pessoas físicas, ok?